Muito bem, começando aqui então mais um dos nossos estudos, para fechar nossa semana, o nosso livro Fonte Viva, o texto número 166, sigamo-lo. Olá, Cidizinha. O interessante dessa mensagem, e ela não foi escolhida saindo da sequência natural aqui dos nossos estudos, ela vem coincidentemente concluir o raciocínio que nós temos desenvolvido durante essa semana a respeito de Jesus. Nós estudamos tanto no nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como também no próprio Elevação do Invisível, falamos um pouco sobre Jesus e nisso nós procuramos compreender exatamente o significado dessas expressões e, muito mais do que isso, entender exatamente de que forma que nós devemos utilizar a filosofia apresentada por ele da forma mais proveitosa para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, pode até parecer um pouco repetitivo, mas daquilo que nós conversamos, esse texto trata exatamente dessa questão. Então, coincidência ou não, acabou que veio para nós aqui uma análise de Emmanuel nos ajudando no desenvolvimento desse tema, agora de um modo mais organizado, e sem dúvida nenhuma de um modo muito mais sábio também. Olá, Didima. Então aqui nesse texto a gente vai até mesmo voltar a tocar naquilo que nós já tratamos nesses últimos dias, e então vamos tentar reforçar essas nossas ideias. Emmanuel separa para nós aqui uma passagem do livro de João, capítulo 8, versículo 12, que diz: aquele que me segue não andará em trevas. E aqui Emmanuel traz várias situações que acabam acontecendo para aqueles que trabalham ou abraçam a crença cristã, cada um dentro da sua vertente cristã, ora católica, ora evangélica, ora espírita, ora umbandista, cada um procurando, e dentro dessas vertentes também temos ali várias subvertentes, e todas elas trazendo a mesma fonte, todas elas trazendo a mesma base cristã, que são os estudos, os textos do Evangelho. Nesse processo de estudo, acabamos então vendo Jesus como um grande símbolo dessa religião, acabamos personalizando as virtudes que ele apresentou, e essa personalização significa que nós valorizamos muito mais o homem do que o resultado do trabalho que foi realizado. E quando valorizamos o homem, nós então trabalhamos os nossos sentimentos de um modo muito humano, através de glorificação, de crença, de adoração. E nesse processo nós chegamos até mesmo a estudar sobre isso no nosso Livro dos Espíritos, na lei de adoração, que nós vimos ali que sim, a adoração nada mais é do que a expressão de sentimentos profundos, sentimentos sinceros, sentimentos verdadeiros, mas quando eles são vividos de uma forma isolada, eles acabam se tornando bastante improdutivos. Então a adoração, não existe uma repreensão por parte dos espíritos com relação à adoração a Deus, a adoração a Jesus, a adoração a alguma entidade em especial, que é fruto da devoção de cada um de nós. O grande problema é a forma como essa adoração acaba acontecendo
e analisando também o resultado dela na vivência de cada pessoa. Então, o que nós estudamos nessas expressões, em especial aquela de seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, ou que Jesus salva, que são expressões bastante comuns no meio religioso, ocidental em especial, né, daquelas que, como nós falamos, se baseiam no cristianismo, são expressões que nós utilizamos o tempo todo, mas sempre de uma forma muito passiva. E o problema que nós encontramos hoje no aproveitamento das nossas encarnações, que da mesma forma também para nós espíritas, quando nós utilizamos algumas dessas expressões, nós já nos aprofundamos de imediato no seu real significado, pelo fato de nós estudarmos detalhadamente, né, todas as suas aplicações, a forma como se desenvolvem, as suas consequências. Então utilizamos expressões muito mais para simplificar as nossas ideias, mas que já existe um entendimento prévio do seu real valor. Então nós não ficamos presos na superficialidade. Utilizamos expressões simples para evocar em cada um de nós um raciocínio profundo que já foi desenvolvido. Né? Então, a mesma coisa deve acontecer agora dentro do meio religioso. Devemos expandir esse conhecimento cada vez mais. E isso serve não apenas para nós espíritas, mas deveria também seguir para todos, servir para todos, para que pudessem exatamente compreender o que significa aquela postura dentro daquela crença, a forma como se vive aquela crença. Então, o que nós conversamos sobre a ideia de seguir Jesus. Por acaso, nós temos aqui, então, como eu falei para vocês, essa passagem: aquele que me segue não andará em trevas. De um modo geral, de que forma que nós podemos compreender essa ideia de seguir Jesus e de não andarmos em trevas? Porque da mesma forma que Jesus falava por essas expressões e também utilizava suas parábolas, ainda hoje nós vemos aqueles que vivem ainda em torno dessas parábolas e em torno dessas expressões, sem compreenderem o seu real significado. Saindo então dessa superficialidade, nós agora começamos a contextualizar, a compreender exatamente o que Jesus queria dizer naquela época, assim como também os próprios espíritos na atualidade procuram trazer para nós tantas explicações. Então nós temos aqui, no texto trazido por Emmanuel: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Nós vamos em cada um desses parágrafos, porque cada um traz para nós aqui uma ideia diferente. Lá, professor. Traz para nós uma ideia diferente. Então, admirar a glória do Cristo. Então a gente lembra que Jesus ele era visto inicialmente como sendo a própria presença de Deus aqui na Terra. E essa ideia ela foi e continua sendo difundida por muitos como sendo então a própria presença de Deus que veio promover essa grande transformação aqui no nosso mundo. Quando nós falamos então em glorificar, significa exatamente uma adoração extremamente profunda, embora verdadeira, extremamente profunda, para o significado da pessoa Jesus e também do significado da divindade Jesus, porque é assim que ele é visto. Então sim, podemos reconhecer a sua grandeza, podemos reconhecer o poder que ele tem diante do trabalho que deve realizar, porque a palavra poder ela acabou também se tornando algo muito fantasioso, que pode tudo, pode derrogar todas as leis, pode fazer aquilo que bem entende, né? Então, Jesus como sendo um espírito com essa envergadura, para nós espíritas, podemos entendê-lo como sendo um espírito que já atingiu um grau de pureza
relativa à condição dos espíritos, e essa pureza demonstra, na verdade, um imenso desenvolvimento das virtudes, no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais puro. E, inevitavelmente, para nós espíritas, não podemos deixar de reconhecer a capacidade que esse espírito tem, a capacidade de suas realizações, a capacidade do seu conhecimento, embora para nós seja até uma grande pretensão de tentarmos compreender de fato a natureza de Jesus. Nós o vemos a uma distância significativa como sendo aquela luz que brilha no horizonte, capaz de nos orientar, capaz de direcionar os nossos passos, de atender às nossas necessidades. Então cada um de nós observa essa distância de acordo com sua cultura, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu conhecimento. Então se nós nos colocarmos diante, numa praia, olhando para um pôr do sol, e ficarmos perguntando qual o tamanho que você acha que tem o sol, ou qual a distância que você acha que o sol se encontra, ou qual é a constituição dessa estrela. Cada um de nós vai dar a sua opinião, naturalmente embasado num conhecimento científico, no conhecimento acadêmico, numa visão poética. Cada um vai dar a sua visão. Quando nós falamos de Jesus, dentro da sua representação espiritual, dentro da sua representação religiosa, cada um vai fazer também a sua própria interpretação. E aí então essa glorificação, essa adoração, vai ser mais ou menos intensa e de uma forma muito pessoal. E nesse caso nós não temos aqueles que estão certos ou aqueles que estão errados. Cada um tem a sua própria visão e nenhum de nós, por maior que seja o nosso conhecimento, por maior que seja a intensidade da nossa fé, jamais conseguiremos de fato compreender a natureza e a grandeza de Jesus. Exatamente pela distância que nos separa. Somos espíritos ainda com um grau de imperfeição muito grande, enquanto ele já atingiu a pureza. Quem somos nós, podemos dizer de um modo bastante direto, para tentar entender a natureza de um espírito puro? Por isso, então, é uma interpretação que nós fazemos de uma forma muito subjetiva. E quando nós falamos nós podemos dizer nós espíritas, nós católicos, nós evangélicos, todos aqueles que veem em Jesus uma referência moral, uma referência espiritual. Então não existe o certo, não existe o errado na glorificação que cada um dedica ao Cristo. Mas, essa é a parte importante, a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Esse êxtase inoperante é exatamente aquela ideia de ficar simplesmente na pura admiração, sem que essa admiração, fazendo com que essa admiração nos coloque num estado de transe improdutivo. Naquele transe onde nós nos derramamos em lágrimas, derramamos em sorrisos, derramamos em sentimentos, mas não saímos disso para o trabalho a que somos chamados. Não apenas o trabalho pessoal, de acordo com cada programação reencarnatória, mas o trabalho também que excede as nossas obrigações. O trabalho missionário que cada um de nós tem. E quando nós falamos do trabalho missionário, não pensamos no missionário como sendo aqueles grandes vultos que reencarnaram no nosso meio. Porque eles vieram com o compromisso de não apenas realizar grandes tarefas, mas de exemplificar as virtudes que conseguiram desenvolver e conquistar no decorrer de suas reencarnações. Mas nós também somos missionários. E essas missões vêm de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o ambiente onde nós encontramos, com as nossas potencialidades. Então a admiração, sim, ela faz com que nós reconheçamos a grandeza desse espírito. Reconheçamos a real referência que ele é para promover essa transformação no nosso mundo. Mas temos que observar que apenas observá-lo caminhando, já que nós estamos utilizando aqui a analogia do caminhar, do seguir,
Apenas observar a sua caminhada, ou apenas caminhar atrás dele sem aproveitar os exemplos que foram deixados, acaba fazendo com que tudo isso se torne inoperante. Há aqueles então que admiram mais, de acordo com a interpretação que fazem, alguns admiram pela divindade, outros admiram pelo intelecto, outros admiram pelos valores, pelo exemplo. Cada um analisa um aspecto particular, ou todos os aspectos ao mesmo tempo, de acordo com a sua fé, de acordo com a afinidade que tem com essa filosofia. Mas muito mais do que essa admiração, vem também o trabalho. E nós vamos perceber que sempre o trabalho será o final de tudo. Esse trabalho pode ser motivado, estimulado por vários tipos de sentimento, mas o trabalho sempre deve ser o resultado final. Depois nós temos aqui: há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença por si só pode gerar o fanatismo e a discórdia. E podemos nos perguntar então, quais são as promessas feitas pelo Cristo? É aquela promessa de sentar ao lado do Pai, a promessa de alcançar o paraíso, aquela promessa de felicidade eterna, a promessa do perdão dos pecados. Todas essas ideias estão espalhadas pelo Evangelho. Então eu creio, de fato, que essas promessas vão se realizar. O problema é que eu acredito que apenas eu serei o beneficiado dessas promessas. Ou que essas promessas virão sem qualquer tipo de esforço, bastando que eu acredite, apresentando e exercitando a minha fé, para que ela se realize, sem que eu não assuma, sem que eu tenha que assumir as responsabilidades pelo trabalho que eu devo realizar. Então, acreditando nessas promessas, aquele que acreditar em Jesus será salvo. Essa é uma das promessas mais dominantes que nós temos dentro do meio cristão. E Emmanuel chama atenção: a crença por si só pode gerar o fanatismo, ou seja, é aquela crença que ultrapassa o bom senso, é aquela crença desequilibrada, em acreditar em promessas que muitas vezes nós fazemos e atribuímos ao próprio Jesus, como se ele tivesse a obrigação de realizar. E também promove a discórdia. Essa discórdia se dá exatamente porque uns acreditam que serão salvos, outros não serão salvos. Uns acreditam que são especiais, os outros se veem como renegados. Então nós vimos inicialmente a glorificação. Ela depende do trabalho. A crença nas promessas. Ela depende do equilíbrio e também do trabalho. Temos depois aqui, olá Regina. Há quem defenda a revelação de Jesus. Então, defender a revelação, já vimos aqui que tudo aquilo que foi trazido nos evangelhos, descrito pelos evangelistas, a respeito da vida de Jesus, a respeito dos ensinamentos que foram trazidos, então nós vamos defender, dizendo que somente essa palavra é a palavra definitiva. Somente essa palavra, somente esses ensinamentos são os verdadeiros. Fora daquilo que o Evangelho apresenta, tudo é mentira, tudo é ilusão. Para nós espíritas, tivemos a oportunidade de compreender que as leis naturais, que quando nós falamos em revelação de Jesus, nós falamos na verdade de leis naturais. Essas leis naturais estão permeadas em todos os tempos e em todas as culturas e foram trazidas através de vários missionários. Por isso, então, lembremos sempre que vários filósofos, vários pensadores, vários missionários vieram trazer para nós esses ensinamentos. E como conversamos ontem sobre isso, se pegarmos então a essência de cada ensinamento que foi trazido, nós perceberemos que todos eles falarão ou falam da mesma mensagem, ou trazem para nós os mesmos ensinamentos. Mas se nós defendermos apenas e exclusivamente essa revelação,
podemos trazer e fazer com que consequências bastante danosas surjam dessa ação. E Emmanuel diz então, há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Sectarismo porque vai promover a separação, a divisão entre as pessoas. Alguns se acreditando, mais uma vez, especiais e outros não. Alguns se achando no direito de serem detentores ou protetores, defensores dessa palavra, e outros não. Até mesmo entre os cristãos nós vemos essa divisão. Quando se fala, por exemplo, que essa religião segue a filosofia cristã, vê em Jesus como sendo ali o grande líder, o grande representante divino. Outros têm pensamento semelhante, mas aí então, pensamentos semelhantes, e aí então vão dizer que, embora ele pense dessa forma, a minha verdade é a verdade absoluta. E a do outro é uma verdade, que embora seja verdade, uma verdade equivocada. E aí então começamos a entrar nesse debate. Quem é realmente aquele que é o detentor da mensagem? Quem é aquele que é o verdadeiro, aquele que será salvo? Por isso então temos ali o sectarismo. Então temos a divisão entre religiões diferentes. E quando falamos em religiões, nós falamos em cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo e tantos outros ismos que tem por aí. E cada um defendendo a sua verdade. E aí então, dentro dessa realidade, nós podemos perceber então as grandes consequências que nós vemos hoje de violência, guerras, terrorismo. Tudo isso porque cada um defende as suas próprias ideias. Cada um defende a sua verdade. E aí então o que nós percebemos? Que isso provoca esse sectarismo. Hoje nós temos, aqui no Brasil em especial, mas podemos observar no mundo cristão de modo geral, no nosso planeta, várias religiões diferentes que se tornam sub-religiões dentro do cristianismo. Aqui nós podemos imaginar, ver, por exemplo, quantas portas são abertas, fundando-se igrejas, fundando-se religiões, cada uma tentando interpretar esses evangelhos, interpretar essas revelações do seu próprio modo. Em vez de pensarmos assim, mas se a mensagem é uma só, por que nós temos tantas interpretações diferentes? Por que cada um defende essa revelação do seu próprio modo? E aí então nós temos esse sectarismo. E por consequência também, como Emmanuel lembra aqui para nós, sectarismo e a cegueira. Essa cegueira se dá exatamente pelo fanatismo, se dá pela capacidade de ultrapassar os seus próprios dogmas. Então defender a revelação dessa forma isolada, dessa forma pessoal, acaba gerando para nós então essas consequências. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Aqui é uma outra situação que nós vemos. Essa confiança, você tem fé naquilo que Jesus representa? Você tem fé naquilo que Jesus pode realizar? Você tem fé, como nós vimos acima, nas promessas que foram feitas? Você confia que quando você acredita, você consegue receber aquilo que foi prometido? Então essa confiança, sim, ela é extremamente válida, demonstra a força da fé. Porém, se essa fé for uma confiança estagnada, ela se torna então essa força inerte, ou seja, um grande potencial sem realização, sem trabalho. E nós vemos muito isso, uma devoção muito grande de promessas que são feitas
acreditando que, fazendo trocas, fazendo barganhas, que nós encontramos também muito isso hoje, eu faço alguma coisa e em troca eu recebo algo que para mim é do interesse, do meu próprio interesse. Então vemos muito dessa confiança, e é aquela confiança exatamente baseada na adoração. De pensar, por exemplo, que basta que eu siga os preceitos, basta que eu alimente a minha devoção, basta que eu demonstre sentimentos profundos voltados para Jesus, que isso já é o suficiente para que eu receba toda a recompensa, toda aquela recompensa que eu gostaria de receber, sem que haja a força do trabalho. Então a confiança sim, mas a nossa execução é fundamental. Diz ainda aqui, há quem espere pelo eterno benfeitor. Essa expectativa, essa esperança de que ele venha de fato, que até hoje nós temos uma dificuldade muito grande para entendermos exatamente essa volta. Ela foi prometida nos textos antigos, dizendo que Jesus voltaria. E isso, sem dúvida nenhuma, viria acompanhado de uma transformação extremamente profunda no nosso mundo. Beijou. Temos ali o livro das Revelações, o Apocalipse, trazendo para nós a volta de Jesus de uma forma extremamente turbulenta, tumultuada, onde mortos se levantarão, o mundo acabará. Isso já é para nós, obrigado, Cinzinho, isso já é para nós algo que provoca uma grande agitação. Então nós temos esperar pelo eterno benfeitor. Há aqueles que esperam o retorno e há aqueles que esperam a vinda daquele que ainda não veio. Ficamos então esperando, nisso preparando os nossos sentimentos, preparando todo o cenário, preparando o contexto, para que ele seja recebido e atenda então essa nossa expectativa. No entanto, lembra que Emmanuel, expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. E para nós espíritas, temos lições profundas que falam para nós, inicialmente, do significado de Jesus e a sua própria presença aqui no nosso mundo. Temos então a elaboração de uma nova filosofia que traz para nós conhecimentos técnicos importantes sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a sua dinâmica, sobre as suas leis. Então entendemos sobre reencarnação, entendemos sobre vida no mundo espiritual, entendemos sobre leis morais importantes que regem o nosso desenvolvimento, sobre fluidos, sobre influências, sobre a mente, entendemos um monte de coisa, embora de modo superficial, porque tudo para nós é teoria e isso ainda se encontra em processo de desenvolvimento. Não podemos dizer que todos os ensinamentos dentro desse campo, todos os mistérios foram revelados. Gradualmente a gente vai se aprofundando nesse conhecimento e aprendendo coisas novas. E não apenas acompanhando a nossa capacidade, respeitando inclusive as informações que chegam para nós, que vão chegando aos poucos, acompanhando o desenvolvimento da nossa sociedade, da humanidade, a capacidade de acompanhar essas novas informações. Então temos esse conhecimento técnico sobre a doutrina. Começamos então a desenvolver as ideias, a filosofia, a arte de pensar sobre tudo isso, analisar causas, analisar efeitos. E começamos também a conhecer leis morais. E entender exatamente que toda essa dinâmica que move esse processo evolutivo atribui muito mais a nós as responsabilidades do que alguém que vem nos salvar,
trazendo trazendo tudo isso como benefício devido à nossa adoração, devido ao modo como nós nos devotamos ao próprio Cristo. Então o que nós temos aqui é que essa expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil, mostrando para nós exatamente que cada um trabalha recebendo todo esse suporte, recebendo esse amparo, mas continuamos tendo a responsabilidade por aquilo que nos cabe. A Sandra colocou: penso que buscamos interpretar apenas para obter respostas e orientações, e ainda não compreendemos que é com o trabalho interior que trará essa compreensão. Nós estamos aprendendo aos poucos, né? Ela vem gradualmente. A gente lembra que essa visão que nós temos hoje do mundo espiritual e também da nossa própria realidade é uma ideia muito nova, é uma ideia muito recente. Para muitos, vamos pensar assim, que é algo que chegou a mais de um século. Sem dúvida, né? A partir do nosso presente, 1,5 séculos, mais de 1,5 séculos, é bastante tempo. Mas só que essas ideias de 1,5 séculos, elas vêm confrontar ideias que têm mais de 10 séculos, mais de 15 séculos. E quando nós falamos nesse tempo todo, nós que vemos a lei de reencarnação como algo presente, algo real, não apenas um objeto de crença, não apenas um dogma, nós acompanhamos esse processo em várias das nossas reencarnações. Nós estivemos presentes acompanhando as influências, ou sofrendo as influências, acompanhando a evolução, o desenvolvimento dessas ideias, no decorrer desses séculos todos, para chegarmos aqui hoje, aprender algo novo, mas sem deixar de considerar tudo aquilo que nós recebemos durante esse tempo que nós estivemos acompanhando essas filosofias que dominavam a mente daqueles que eram influenciados por ela. Então hoje nós pensamos assim: bom, já me entendi como um espírito, já me entendi como sendo um ser em evolução, já entendi qual é o mecanismo que vai fazer com que eu evolua, quais são as leis. Nós começamos a entender, como eu falei para vocês das questões técnicas, nós começamos a entender, ainda que de um modo incompleto, como as coisas funcionam. Entender como as coisas funcionam não significa que nós conseguiremos viver dessa forma, conseguiremos abrir mão de tudo aquilo que nos influenciou no passado para começarmos a viver de um modo diferente. Essa é uma mudança que vem gradualmente. A gente vai se libertando de algumas amarras do passado, vai vivenciando algumas experiências novas, liberdade de pensamento, novos elementos que vão sendo agregados, né, no nosso modo de viver. Esse modo de pensar para nós é algo novo. Então a gente vai mesclando o passado com o nosso presente. Aos poucos a gente vai conseguindo adquirir essa liberdade para viver como espíritos que somos e não presos nessas crenças do passado. Então estamos tentando fazer essa interpretação. Interpretações corretas num ponto, outras vezes incompletas, outras vezes equivocadas. Então é tudo muito misturado. Nós estamos vivendo, nós fazemos parte de uma geração, ou fazemos parte de algumas gerações dessas últimas 3, 4 gerações, né, que vieram, né, desde a chegada da implantação da doutrina espírita aqui no nosso planeta. Eu falo da implantação porque os espíritos trouxeram para que ela pudesse se desenvolver aqui no nosso mundo físico. Então eles trouxeram, através de Kardec, através de outros trabalhadores, para que a gente pudesse compreender essas ideias todas. Então de lá para cá, desde o momento em que ela chegou, as várias gerações que foram se sucedendo, podemos colocar aí 4 gerações, 5 gerações mais ou menos, nós fazemos parte dessas gerações que estão vivendo um momento de transição. E é uma fase de transição bastante problemática, porque tivemos que quebrar ideias que vieram enraizadas na nossa mente durante muito tempo para novas ideias que estão sendo semeadas.
Então são pequenas plantas, pequenos brotos que começam a aparecer numa floresta já montada, numa floresta já construída. Alguns desses brotos vão ser abafados. Abafados por quê? Porque nós temos ali grandes árvores já bastante sólidas, bem estabelecidas, que vão impedir o desenvolvimento de pequenos brotos, que são ideias contrárias àquelas árvores. Então nós estamos passando por essa fase de transição. Árvores estão crescendo, outras estão sendo derrubadas. Isso pela própria força da natureza, não é nenhum desmatamento que nós estamos fazendo. No caso daquilo que nós temos de conteúdo intelectual, daquilo que nós temos na nossa consciência, não adianta a gente querer derrubar tudo para plantar de novo. Não é algo que nós simplesmente destruímos e pensamos assim, eu não quero mais acreditar nisso. Nós vamos aos poucos deixando de acreditar, porque outras crenças vão substituindo. Não temos como formatar a nossa mente e dizer assim, a partir de agora eu não penso em mais nada, tudo que eu vou pensar vai ser coisa nova. Aquilo que for armazenado vai continuar armazenado. O que nós vamos fazendo é transformar essas crenças, não só transformando-as diretamente, dando novas interpretações para aquilo que nós absorvemos no passado, como também entendendo, aprendendo coisas novas. Para muitos de nós, a ideia da reencarnação é algo muito novo. É algo que nós nunca tínhamos pensado no passado. Porque não fazia parte da nossa cultura, não fazia parte das nossas crenças. De repente nós passamos a acreditar nas influências espirituais, na reencarnação, na continuidade da vida no mundo espiritual. Ninguém imaginava, todo mundo acreditava que morria, você ia para o céu, você ia para o inferno. De repente você começa a ler livros em que os espíritos estão se mobilizando, estão trabalhando, estão preparando a reencarnação. Tudo isso é muito novo. Para aquilo que já estava estabelecido, como por exemplo a ideia de céu, a ideia de inferno, nós modificamos isso e começamos a perceber que essa condição celestial ou condição infernal, na verdade é um nível de consciência. Continuamos entendendo o céu e o inferno, mas demos a ela nova interpretação. Então tudo isso nós estamos fazendo o quê? Trabalhando nesse processo de mudança. E através desses estudos, a gente vai pegando todos esses conceitos que nós já conhecíamos durante muito tempo e começamos a olhar de um modo diferente. E isso é necessário, algo que vai acontecer com o mundo todo. Não importa qual é a religião, não importa qual é a crença, todos nós veremos da mesma forma. Porque o fato de eu não acreditar em alguma coisa não significa que ela não exista, que ela não seja real. Como eu falei o exemplo do Sol no início do nosso estudo, se nós pegarmos pessoas de várias culturas diferentes e nós nos colocarmos diante do Sol e ficarmos observando, com todos os cuidados e tal, observar esse astro, independente do que eu acredito que ele seja, ele vai ser aquela estrela, ele vai ter ali todos os seus elementos, o hélio, o nitrogênio e tudo mais. Ele vai continuar sendo aquilo que ele é. Somos nós que vamos gradualmente mudando o nosso entendimento sobre a sua real constituição. Assim como a própria humanidade. Durante tanto tempo o Sol foi adorado, foi temido, foi apenas observado. Ora ele se movimentava, depois ele ficou fixo, agora ele faz parte de tantas e tantas outras estrelas, e ele sempre foi o Sol. Então todas as religiões vão gradualmente ampliando a sua visão, entendendo de modo diferenciado. Algumas delas vão deixar de existir, como no passado outras já deixaram de existir. Nós falamos sobre isso há um tempo atrás. De pensarmos, por exemplo, sobre a religião dos druidas, sobre a religião dos egípcios. São religiões que desapareceram. O panteão greco-romano, a religião dos gregos e romanos, deixaram de existir.
Não apenas porque outras filosofias vieram e encobriram-na, mas porque elas já não tinham mais fundamento para continuar existindo da forma que existiam. Algumas se transformaram, outras simplesmente desapareceram. Assim vai acontecer também com as religiões que estão aqui. Sim. Então, aos poucos nós vamos assim, evoluindo. A grande questão que a gente vai pensar é: quanto tempo isso vai demorar? E pessoalmente, quanto tempo nós vamos nos demorar para avaliar essas transformações? Angelino perguntou aqui, né, será porque ainda não aprendemos que trabalhando, exercitando a nossa fé, o merecimento conseguiremos? Nós estamos aprendendo agora, né? A ideia da caridade, por exemplo, é algo que diz respeito muito ao social, mas muito pouco às questões morais. A propensão ao bem das pessoas, a generosidade, a fraternidade. Nós vemos simplesmente que se trabalharmos, as coisas vão melhorar. Então, quando nós começarmos a entender que essas nossas ações, que essas nossas tarefas têm um resultado muito mais profundo, isso vai acelerar essas transformações, essas mudanças. Então estamos ali aprendendo aos poucos, mas ainda vivemos muito mais da adoração e da vivência individual, ainda egoísta, do que trabalhando com o sentimento real de fraternidade. Tudo virá gradualmente. A Márcia colocou, né, se ainda não nos dispomos de sentidos para compreender Deus, com o nosso progresso moral e intelectual, vamos nos aproximando dessa compreensão. A tendência é essa. Conforme a gente vai evoluindo nessa nossa compreensão, nós vamos nos aproximando cada vez mais dessa verdade. E é claro que nós estamos ainda muito distantes, mas o pouco que nós conseguimos avançar já tem ali um grande significado. Para a gente poder finalizar, aqui no nosso texto nós temos: há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. É a mesma história que nós falamos da salvação. Vamos aguardar então o Salvador, porque nós seremos salvos, mas nos esquecemos exatamente de que forma que essa salvação virá. Vai lá. Então, de que forma que essa salvação virá? Quem serão salvos? Salvos do que exatamente? Nós já chegamos até a conversar sobre isso. Fora da caridade não há salvação, né? Vocês se lembram que nós chegamos a conversar sobre isso? Essa salvação de quem? Salvação de nós mesmos? Salvação das nossas imperfeições? Salvação das angústias que nós mesmos criamos? Nós já chegamos a falar um tempo sobre isso, Sandra, porque a ideia da salvação e do Salvador ainda existe, ela está muito presente ainda, devido àqueles dogmas antigos que nós alimentamos durante tanto tempo. Aqueles dogmas que diziam que todos nós nascemos em pecado e todos nós seremos levados ao sofrimento eterno no inferno. E somente Jesus pode salvar. E para isso, então, nós entramos naquele estado de adoração infinita, acreditando que a mera bajulação já será o suficiente para alcançar essa salvação. A adoração, a bajulação. E aí então começamos a compreender, em especial, a lei de causa e efeito. E todos os mecanismos que acompanham essa lei. Esses mecanismos, por exemplo, da reencarnação, da programação reencarnatória, do merecimento. E aí então nós vamos percebendo que essa salvação, na verdade, é a salvação de tudo aquilo que nós mesmos criamos contra nós. E isso virá através da compreensão, através da transformação moral. Então, quando nós falamos que fora da caridade não há salvação, exatamente porque a caridade se coloca como sendo a soma de todas as virtudes colocadas em prática
e que, por consequência, promove a transformação do indivíduo, desenvolvendo nele valores. E por causa desses valores, todas as suas ações, todas as suas escolhas, todas as suas atitudes são medidas a partir dessas virtudes. E não simplesmente de modo impulsivo. No caso da caridade, sem dúvida, esse é o grande ensinamento. Mas para nós ainda isso é algo muito abstrato. Porque nós doamos o trabalho, nós estamos vendo, nós doamos a matéria para aquele que precisa, e nós recebemos o que em troca? Sentimentos, gratidão. Para muitos isso é muito abstrato, mas quando nós começamos a desenvolver a nossa sensibilidade e entender exatamente o que significa essa transformação moral, aí sim nós entendemos, né, e começamos a trabalhar, não apenas aceitando, mas nós nos satisfazemos com esse resultado. Nós já fazemos com a seguinte proposta: eu vou fazer isso porque isso me faz bem. E não simplesmente eu vou fazer isso porque eu vou receber alguma coisa em troca. Porque nós ainda somos muito apegados à matéria. Tanto que nós já conversamos, né, em outras situações, falando, por exemplo, falamos ontem sobre materializar a nossa fé. Sobre todos os simbolismos, todas as posturas, todas as práticas religiosas, para dizer que nós acreditamos em alguma coisa ou em alguém. Mas nós fazemos a mesma coisa, como já falamos, em materializar os nossos sentimentos. E isso acontece de uma forma muito clara quando nós trocamos presentes para dizer para o outro que a gente gosta de alguém. Quando se encontra nessa época de aniversário, dia de festividades, dia da criança, dos pais, dia das mães, Natal, todo mundo troca presente. E muito mais do que trocar presente, o presente, né, o valor do presente, vai demonstrar o valor do sentimento. Então nós temos ainda essa necessidade. Então para nós, aquilo que é físico, aquilo que é palpável, é para nós ainda uma necessidade. Quando nós começamos então a voltar o nosso pensamento para o mundo espiritual e nos vemos como espíritos, nós vamos começar a valorizar muito mais os sentimentos do que valorizar as posses. Então na teoria para nós é ótimo, mas quem não gosta de ganhar um presente? Dá um beijo, dá um abraço e toma um presentinho. Dá aquele parabéns e dá aquele presentinho. Todo mundo fica feliz. Porque é algo que nos agrada, é algo que nos faz feliz. Mas nós não podemos transformar isso na representação dos nossos valores. Um beijo, um abraço, um livro, um chocolate, né, Cindizinha? Felicidade completa. Tudo que precisava. É assim. Ou então a gente fala assim, parabéns, hein, valeu. Pronto, acabou. Aí a gente fica aquele feliz, assim, aquele sorriso de meia boca, né? Então isso para nós ainda é muito difícil, de valorizarmos muito mais os sentimentos, as emoções, do que valorizar a matéria, valorizar as posses. Para finalizarmos agora. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então aqui o serviço cristão. O serviço cristão para nós já não tem mais mistério. Nós sabemos exatamente o trabalho que deve ser feito, porque ele já foi exemplificado e já foi compreendido. Não apenas adoração, não apenas louvor, não apenas a esperança, mas o trabalho prático, sustentado por essa fé, sustentado por essa convicção, mas lembrando que o trabalho ele é individual. E é exatamente o exercício dessas virtudes
que vai promover em nós esse aperfeiçoamento que nós tanto desejamos. Então, essas ideias que nós conversamos hoje, elas foram então, como conversamos no início, já tratadas dessa semana. Durante 2 estudos nós tivemos a oportunidade de abordar essa ideia e para fechar aqui a nossa semana, vem exatamente esse texto para falar sobre tudo isso, para reforçar tudo aquilo que nós já conversamos. Então, se alguém te disser assim, olha, eu sigo Jesus, a primeira coisa que é exatamente observar, segue como? Você segue apenas andando atrás? Ou você segue fazendo e trabalhando da mesma forma? E isso nós temos que, principalmente, observar isso em nós. Se é assim que nós também estamos nos vendo. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje. Fechamos aqui o texto número 66. Então, como lição de casa,